dia, gente! Hoje vamos começar aí o primeiro assunto, né, de física do primeiro ano. Nessa aula eu não vou aparecer, em algumas eu apareço, em outras não. É, eu digo que as aulas que eu não apareço é porque meu cabelo não tá bom, né, não tá bem hidratado. É porque às vezes alguns assuntos são muito difíceis, tá, de falar num quadro relativamente pequeno. É o caso desse assunto aqui de repouso e movimento. A própria palavra repouso já parece lembrar algo parado, né? A gente pensa em alguém em repouso, né? Um dia de repouso, você já está pensando em basicamente fazer nada, né? Então, repouso, né, é o contrário do movimento, né? Pelo menos a princípio, é ficar parado em uma posição. No movimento, é o contrário, é você se deslocar de uma posição para outra. Claro, parece super simples, e é super simples essa diferenciação, mas ao longo dos séculos houve filósofos que chegaram à conclusão que o movimento nem existia, né? Mas eu vou deixar para o professor de filosofia discutir isso com vocês. O fato aqui em física é que repouso e movimento não são coisas absolutas. Eles dependem do referencial. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero falar é que um corpo pode estar em repouso. Por exemplo, aquele garoto que apareceu dormindo na primeira imagem. Ele pode estar em repouso em relação a, por exemplo, a cama. Mas em relação a alguma outra coisa, ele pode estar em movimento. Essa outra coisa, por exemplo, poderia ser o centro da Terra. E o menino estaria se movendo em relação ao centro da Terra, porque a Terra gira, né? E em torno do centro dela. Então, a situação de repouso e movimento, ela na verdade depende do referencial. Vamos detalhar essa ideia de referencial. Quando a gente lê, né, o conceito, para variar, ele parece confuso. Ponto de referência a partir do qual são feitas as medidas de tempo, espaço, etc. Ou seja, gente, é um ponto de referência. Às vezes a gente fala que é um corpo, né? Ah, o referencial é o poste, o referencial é a terra, o referencial é o solo. Mas a gente, na verdade, está falando de um ponto no solo, de um ponto no poste, de um ponto na terra. Tá? E a partir desse ponto, a gente conta, por exemplo, as distâncias. Então, se a distância do corpo, se a posição do corpo em relação a esse ponto não mudar, ele está parado. Mas se a posição mudar, ele está em movimento. Para entender melhor esse conceito de repouso e movimento, vamos pegar alguns exemplos clássicos. Por exemplo, a gente tem aí um ônibus, né? Claro que a figura está parada, né, gente? Mas vamos imaginar, né? Usar esta coisa fantástica chamada imaginação, e imaginar que esse ônibus aí está com as rodas girando, né? E ele está se deslocando, né? No asfalto, ou seja, né? Um ônibus se andando, tá? E aí a pergunta é: as pessoas lá dentro do ônibus estão em repouso ou movimento? A resposta para esse tipo de pergunta é sempre depende do referencial. Nunca dá para dizer exatamente se um corpo está parado ou se ele está em movimento. Você tem que dizer qual é o referencial, ou seja, qual o ponto de referência para eu me definir se o corpo está em repouso ou em movimento. Como assim? Por exemplo, se o referencial for um ponto no chão, no solo, que é o referencial mais clássico, o ônibus está andando e as pessoas estão andando junto com o ônibus. Por exemplo, elas estão se aproximando deste ponto. Ou seja, né, se o referencial for o solo, as pessoas estão em movimento. Mas se o referencial for um ponto no ônibus, por exemplo, um ponto no teto, essas pessoas sentadas lá dentro do ônibus não estão se aproximando ou se afastando desse ponto.
Claro, se elas estiverem andando, né, para ir para a porta de saída ou procurando um outro assento, tudo bem. Mas nesse caso elas estão sentadas ali e a posição delas em relação ao referencial, em relação ao ponto, né, do ônibus, não muda. Resultado, as pessoas em relação ao ônibus estão paradas. Quando você está dentro de um carro e, né, o carro está lá mostrando a velocidade de 60 quilômetros por hora, você está a 60 quilômetros por hora em relação ao solo, mas em relação ao carro, você está parado. Portanto, depende do referencial. Então, frisando, não tem repouso ou movimento absoluto. Você jamais vai poder dizer que tem um corpo que está sempre em repouso ou sempre em movimento. Né? O corpo pode estar em repouso em relação ao referencial e pode estar em movimento em relação a outro. Vamos ver mais um exemplo. Por exemplo, veja este vídeo fantástico aí, né? O camarada atingindo, né, o poste com o veículo, né, e o veículo se deformando, né? Mas é um teste aí, né, de colisão. Quem está em movimento? O carro ou o poste? Antes do choque, né? A nossa tendência pode ser dizer, é o carro. É isso. Porque a gente tá vendo, né, o carro andando. Então, ele está em movimento. Tá, mas nesse caso, a gente está considerando, por exemplo, a placa, né, como referencial, ou o solo. Estou sempre pensando antes do choque, tá, gente? É, Se o referencial for a placa, antes do choque, realmente quem está se movendo é o carro. E a placa está parada. Mas se eu trocar, se eu disser que a referência é o carro não pode estar em movimento em relação a ele próprio, né? Um farol não se afasta do outro farol, um pneu não se afasta do outro pneu, o carro não está em movimento em relação a ele próprio. Nesse caso, o carro está parado, né? Se o referencial é ele, e a placa está em movimento, né? Em relação ao carro. Tá? Então, novamente, né? Parece ser fora do nosso cotidiano, mas é porque mudou o ponto de referência, pode mudar a condição de repouso e movimento. Outra, né? Outra clássica é a Terra esférica, né? Como todos sabemos, né? Esférica, e a Terra, né? Tá mostrada aí com um gigante, né? Em cima dela, né? Ou seja, uma pessoa, né? Em algum ponto do planeta, qualquer ponto. E esta pessoa, ela está parada ou em movimento? Novamente, depende do referencial. Por exemplo, se eu pegar um ponto na superfície da Terra, né, qualquer ponto da superfície, o personagem aí, a pessoa vai estar parada. Né? A pessoa não está se afastando nem se aproximando deste ponto. Né? Não está mudando sua posição em relação a esse ponto. Agora, a Terra, né, a esfera gigante que é a Terra, ela gira, né? Por isso que nós temos, por exemplo, a alternância de dia e noite, né? Ela leva 24 horas para dar uma volta em torno de si mesmo, dar uma volta em torno do centro, né, do planeta. O centro do planeta está lá a 6.400 quilômetros de profundidade, né? Mas é um ponto lá no meio do planeta. E todos os pontos da superfície giram em relação a esse ponto, inclusive a pessoa. Então, se o referencial for o centro do planeta, o personagem aí está em movimento e está numa baita velocidade. Se ele, por exemplo, estiver no Equador, a velocidade que ele está, né, na linha do Equador é 1.600 km por hora. Aqui em Brasília, né, como a latitude é mais baixa, ou desculpa, como a latitude é mais alta, a gente está com uma velocidade um pouco menor, 1.200, 1.300 km por hora. Mas ainda assim, né, é uma velocidade colossal. Como é que a gente não repara que está nesse movimento todo? Porque tudo está em movimento conosco. Então, qual que é a nossa sensação? Né? Se tudo está se movendo a 1.200 km por hora, inclusive o ar que te rodeia, né, está indo junto com você, dá a sensação, né, de que está tudo parado, quando, em relação ao centro do planeta,
a superfície está se movendo numa altíssima velocidade. Na verdade, gente, o movimento da Terra não é apenas o de rotação, né? Também tem o movimento de translação ao redor do Sol, que, né, repare, neste caso nós estamos estabelecendo o Sol como referencial. Nessa situação, com referencial no Sol, a pessoa que está se movendo junto com a Terra, ao redor do Sol, se move a uma velocidade estúpida de grande, cerca de 108 mil quilômetros por hora. Portanto, repare que não apenas a condição de repouso ou movimento muda, o próprio valor da velocidade muda com o referencial. Vamos agora a um outro conceito importante, inicial aí de cinemática, a ideia de ponto material e corpo extenso. Por exemplo, nesses exemplos que eu falei, né, da Terra se movendo ao redor do Sol, né, ou um carro se movendo numa rodovia. Nesses casos, e apesar do planeta ser gigantesco, apesar de um carro ter 5 metros de tamanho, as dimensões do corpo são ridículas, pequeniníssimas em relação ao movimento. Por exemplo, o carro tem 5 metros e a cada hora ele se desloca 100 quilômetros. Né? Por exemplo, se ele tiver 100 quilômetros por hora, o movimento é muito maior que o carro. E a própria Terra, a Terra tem 12 mil quilômetros de diâmetro, mas em um dia ela vai andar, né, ao redor do Sol mais de 3 milhões de quilômetros. Então, a gente pode acabar desprezando, né, as dimensões do corpo em relação ao tamanho do movimento. Nesses casos, a gente diz que o corpo é um ponto material, independentemente do tamanho que ele tiver. Pode ser uma formiga, um elefante, um planeta, né, ou uma galáxia, um carro. Se o tamanho do corpo for pequeno, desprezível em relação ao tamanho da trajetória, do movimento, a gente chama ele de um ponto material. Um corpo extenso é o contrário. Por exemplo, se você senta numa cadeira giratória e começa, né, a girar, o tamanho, né, do seu corpo interessa no movimento. Ele é praticamente, né, do tamanho da trajetória. Ou quando um avião está manobrando no pátio, né, para sair antes de decolar, o tamanho do avião é quase o mesmo tamanho do movimento. Eu não posso desprezar no estudo matemático desse movimento as dimensões do corpo. Então eu chamo de corpo extenso. Novamente, não interessa o tamanho do corpo, pode ser uma formiga, mas se a formiga tiver presa, né, girando em círculos dentro de um copinho, não vai dar para desprezar, né, as dimensões do corpo dela, vão ser consideráveis em relação ao movimento. Não faça isso com as formigas, aliás, é maldade. Então, um exemplo, né? Acabei de falar aí, né, do avião. Às vezes a gente até esquece, né, o que coloca no próximo slide. Que tristeza! A gente tem um avião. Se o avião estiver se deslocando, ele é um ponto material, porque o tamanho do avião, que pode ser aí de algumas dezenas de metros, é desprezível em relação à trajetória dele, que pode ser da ordem de centenas ou milhares de quilômetros. Por exemplo, né? Olha o exagero, né? No tamanho aí do avião se deslocando de Los Angeles até, né, Nova York, que seria essa linha azul aí. Gente, se a gente fosse observar essa trajetória mesmo de longe, o avião seria um pontinho na trajetória, né? Então eu posso completamente desprezar o tamanho do avião nessa situação. Ele é um ponto material. Mas, quando ele está manobrando no pátio, como eu comentei, né, as dimensões dele não podem ser desprezadas. Portanto, né, ele vai ser encarado como um corpo extenso. As dimensões do corpo não podem ser desprezadas em relação à trajetória. Um outro exemplo. Um besouro. Né? Um besouro é um animal relativamente pequeno. Né? Então, a gente já pensa, é um ponto material. Realmente, se ele estiver voando de uma árvore para outra, né, dependendo aí da distância entre as árvores, ele é um pontinho, né, voando. A gente vai encarar como um ponto se deslocando. É um ponto material. Mas, né, quando o besouro está se preparando para o jantar, né,
um jantar nada nutritivo, mas para o besouro né? Para esse tipo de besouro aí, quando ele está, né, rolando este material, né? Ai, meu Deus, diga não. A gente pode considerar nesse caso que a dimensão do besouro é praticamente a dimensão da trajetória, né? Ou seja, do rolar da bolinha aí, né, de excrementos. Então, a gente não pode, né, nesse caso, considerá-lo como um ponto material. Ele é um corpo extenso. Então, quando você vai se perguntar se um corpo é um corpo extenso ou ponto material, é sempre necessário comparar as dimensões do corpo com a distância percorrida. Se a distância for muito maior que as dimensões do corpo, ponto material. Se for parecida, corpo extenso. E é isso aí, gente. Beleza? Qualquer dúvida, manda aí um comentário aí no Classroom. Abraço!